Boa noite, pessoal. Aqui é o Marcelo da Casa Nua, dando sequência ao nosso projeto editorial Brasil em Quarentena. E hoje eu trago aqui para vocês o nosso primeiro vídeo temático. Esse vídeo é dedicado todo ele ao comentário e à síntese de um texto que a gente publicou hoje mais cedo no nosso blog. Dá uma conferida, acessa lá, o endereço é brasilemquarentena.wordpress.com. Quarentena grafado da seguinte maneira: o número 40, a letra T, a letra E, a letra N, a letra A. Quarentena, brasilemquarentena.wordpress.com. Confere lá o texto. O título é Medo de quê? E o objetivo dessa reflexão é destrinchar os principais posicionamentos políticos tomados nos últimos dias em torno da questão do coronavírus aqui no Brasil. Então a gente procura destrinchar ali algumas posições favoráveis ao isolamento social, posições contrárias ao isolamento social e, portanto, favoráveis à reabertura imediata do comércio, etc. A gente procura estruturar essas posições em torno de dois eixos fundamentais. O eixo daqueles que têm medo da doença e o eixo daqueles que têm medo do remédio. Então, de maneira bastante sumária, a gente poderia dizer que aqueles que têm medo da doença tratam logo de reconhecer o caráter relativamente letal do Covid-19 e, fundamentalmente, a velocidade do contágio e a aceleração do número de infectados. O que, além de trazer problemas de ordem individual, de ordem biológica, trazem problemas ainda mais sérios de ordem pública, porque ameaçam colocar em colapso todo o sistema de saúde. Então são essas as pessoas que estruturam as suas ações em torno do medo da doença. A gente poderia citar aqui a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil, a ação dos principais governadores que trataram de impor medidas de isolamento social. E são essas as pessoas que orientam as políticas públicas e tentam direcionar as nossas precauções em torno do medo da doença. De outro lado, veiculou bastante nos últimos dias, veiculou bastante na imprensa e estruturou o debate público nos últimos dias, uma segunda linha que parece temer muito mais o remédio do que a doença. Uma segunda linha que enfatiza um medo muito maior do remédio do que da própria doença. Por quê? Porque, segundo essa linha de argumentação, em primeiro lugar, esse vírus não é lá grandes coisas. Para muitos, se trata apenas de um resfriadinho, de uma gripezinha, e que muito pior do que contrair coronavírus seria experienciar, enquanto população, enquanto povo, 3 meses de paralisação econômica. Então, esse pessoal argumenta que se as empresas pararem, o Brasil para, e se o Brasil parar, muito pior do que o coronavírus vai ser a crise, a fome, o desemprego e assim por diante. O que a gente procura enfatizar, tanto no nosso texto quanto no vídeo que a gente está construindo agora junto com vocês, é que, bom, em primeiro lugar, não se trata de uma gripezinha, não se trata de um resfriadinho, e se a gente quisesse fazer uma comparação com alguma doença que nos é mais conhecida, seria como se a gente estivesse diante de uma espécie de pneumonia viral. Então imagina, você sair por aí e contrair pneumonia. E que, além de ser letal, provou que é capaz de fazer entrar em colapso os mais diversos sistemas públicos e privados de saúde. Então, se a preocupação, se o medo do remédio é legítimo, ele não pode tornar ilegítimo o medo da doença. Se as preocupações com as crises, o desemprego, a fome e todas as consequências sociais e econômicas ocasionadas pelo isolamento social são sinceras e reais, elas não podem ser construídas às custas do obscurecimento do primeiro tipo de medo, do medo da doença. E a gente enfatiza isso para dizer que sim, tão necessário quanto encontrar os mecanismos através dos quais nós possamos fazer os nossos remédios e construir as nossas vacinas para evitar que a nossa população adoeça, nós devemos também nos preocupar
refletir e tentar construir todas as maneiras de instauração de canais coletivos de reflexão para que a gente possa encontrar uma saída comum para a crise econômica que fatalmente advirá dessa paralisação econômica. Ambos os medos são ao mesmo tempo exagerados e infundados. A pandemia não é intratável, a pandemia não é incurável, não é o fim da humanidade, não é o fim sequer dos sistemas econômicos vigentes. Mas ela é séria, ela exige o isolamento social. E sim, é verdade, o isolamento social tem todas as condições de produzir a maior crise econômica da história do Brasil. Agora, o que nós não podemos, em hipótese alguma, é acreditar que toda e qualquer restituição da normalidade se faça possível através do sacrifício de vidas humanas. E não de qualquer vida humana, mas da vida humana de trabalhadores e trabalhadoras que sempre sustentaram esse país. E se hoje grupos empresariais e poderosos de plantão nos ameaçam com a fome, nos ameaçam com o desemprego, fazendo com que surja nas cabeças mais desesperadas os lampejos, as bravatas e os anseios de abrir o comércio na marra, lembrar a esses cidadãos que da mesma forma que as nossas melhores cabeças hoje se concentram na descoberta e na produção dos remédios e vacinas que vão fatalmente nos livrar desse primeiro medo, o medo da doença, as nossas melhores cabeças começam também a se reunir para que coletivamente a gente construa as condições de superação desse segundo medo, do medo do remédio, do medo da crise, do medo da fome e do desemprego. E que da mesma forma que essas vacinas chegarão, esse dia também chegará, com ou sem os senhores.